Silmar César Miller, sempre conectado aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Silmar. E conta pra gente como caminha, então, o mercado de commodities agrícolas nesse finalzinho de manhã de terça-feira. Muito bom dia, João. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros nesse final de manhã de terça-feira. Mercado financeiro na expectativa da reunião do Copom. Começa hoje, definição de taxa de juros. Nos Estados Unidos também, reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, também pode mexer com taxas de juros por lá. Então, o mercado de câmbio operando com bastante calmaria nesta terça-feira. Dólar estável nesse momento, R$ 5,91 é a cotação na moeda americana. Mercado de ações com leve queda, o índice Bovespa na B3 perdendo aí 0,4%, depois de uma boa alta no dia de ontem. Lá fora, petróleo operando com alta, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, com alta de 0,9%, $76,80 o barril. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas nesta manhã de terça-feira. Grãos na Bolsa de Chicago, depois de queda no dia de ontem, mostrando sinais de recuperação. Trigo subindo 0,9%. Mercado de Chicago está no intervalo agora da sessão eletrônica. Trigo fechou a primeira parte da sessão com alta de 0,9%, como eu disse. Milho 0,6% de valorização. Soja também subindo um pouquinho, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,3%, café arábica também 0,3%, já refletindo a nova estimativa da Conab aqui para a safra brasileira, arábica com queda na produção, o preço sobe lá fora 0,3%. Já o robusta em Londres, com preços em alta de 0,7% neste momento. Açúcar bruto em Nova York subindo 0,5%, boi gordo no mercado sul na B3 também valorizado em 0,4%. Na contramão temos aqui o cacau caindo um ponto percentual e o suco de laranja menos 0,2%. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de terça-feira, João. Tá certo, então, Silmar. Então, vamos aqui para aquela novela chamada Inflação e Taxa de Juros no Brasil. Como você bem falou, já o presidente do Banco Central participa hoje da primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária. Como antecipado já em dezembro, a expectativa é por um aumento de pelo menos 1 ponto percentual na taxa Selic. Então, de 12,25% para 13,25% ao ano, até como você também já comentou um pouquinho ontem no seu comentário de mercado, Silmar. Em março, uma nova reunião deve aumentar ainda mais a taxa também para 14,25%, que é, como você bem citou ontem, estourando assim já, quase estourando a projeção para o teto de 2025, que é 15% ao ano. A alta dos juros é um instrumento que, a gente sabe, é utilizado para conter a inflação, por isso que é essa novela que a gente está acompanhando há tanto tempo aqui no nosso país. E ontem o Banco Central já tinha elevado então as projeções para o IPCA deste ano, de 5,08% para 5,5%, conforme divulgado no Boletim Focus. O governo Lula alega que a inflação é resultado de uma série de fatores, como problemas climáticos, alta do dólar e a renda da população. Mas economistas, por outro lado, têm mostrado e apontado que o déficit nas contas públicas contribui muito mais e diretamente para a alta de todos os preços que a gente tem acompanhado aqui. Então, Silmar, nessa nova reunião, inclusive a primeira reunião com a nova presidência do Banco Central, você já adiantou um pouquinho ontem, mas dá uma requintada aqui para a gente, o que a gente deve esperar, como que o mercado deve reagir. João, acho que a principal novidade é que temos um novo presidente aqui do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, que é o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assumiu no início do ano, indicado pelo presidente Lula, até a sua primeira reunião do Copom, primeira reunião presidida por ele. Mas não vai ter nenhuma novidade aqui que já não tenha sido antecipada já na última reunião do Copom no final do ano passado. Expectativa de 2 aumentos continuados aqui na taxa básica de juros, a nossa Selic, 1% nessa reunião que termina amanhã, começa hoje, e outra em março, na segunda reunião do ano, também já projetado aqui um outro aumento de mais 1%. E o mercado financeiro está bastante pessimista com relação à sequência disso, prevê novos aumentos até o final do ano, para tentar controlar de alguma forma a inflação, que segue com tendência em disparada. O Boletim Focus do Banco Central ontem, como você já citou aí, elevou para 0,5% a perspectiva da Selic para a inflação ao final desse ano. Portanto, muito acima do teto da meta, que é 4,5%,
E isso, claro, não permite nenhum recuo em termos de taxa de juros, a tendência é a continuidade desses aumentos para tentar segurar o máximo possível a inflação. E está difícil. Está difícil porque o próprio governo também não contribui com isso, déficit público crescendo, próprio orçamento desse ano nem foi votado no Congresso ainda, o que vai acontecer agora a partir do início das sessões, a retomada dos trabalhos legislativos a partir de fevereiro, muita incerteza com relação ao controle de gastos, déficit público subindo, e tudo leva a crer que realmente vai ser difícil segurar taxa de juros para esse ano. E isso, claro, acaba travando o desempenho da economia. Então, muitos setores deixarão de investir, outros vão fazer desinvestimentos, muitas empresas possivelmente terão que, inclusive, paralisar algumas atividades aqui por dificuldades de obter crédito para os seus negócios com taxas alavancadas dessa maneira. Ou seja, se a taxa básica já está com tendência a se aproximar dos 15%, imagina as taxas do crédito livre no mercado, que ninguém segura. É uma situação bastante preocupante, João. Cara, agora uma curiosidade minha mesmo. A gente viu já daquela briga que teve o presidente Lula na antiga presidência do Banco Central, né? Não querendo, na verdade, que abaixassem a taxa de juros no Brasil, e não vinha abaixo, e deu toda aquela novela que deu. Agora a gente já tem o anúncio de que vai subir a taxa. Teoricamente, o presidente Lula não tem como reclamar, né? Porque é a realidade do Brasil e é um presidente que foi, inclusive, indicado por ele. Mas, caso, por exemplo, não suba, né? O que seria um cenário pior? A taxa subindo como se é esperado, ou não subindo e o mercado enxergar aí uma intervenção do governo e desagradar mais ainda? Acho que não tem nenhum ser aí. Os fatos estão dados já, o presidente não tem mais muito o que fazer, praticamente tirou o cavalinho da chuva, desistiu de falar mal do Banco Central, porque reconheceu que o fato é esse mesmo. O que ele pode fazer é tentar realmente forçar um controle de gastos, que está difícil, até porque a pressão dos seus próprios ministros, do Congresso é bastante forte, o ano que vem tem eleições, então vai ser muito difícil levar adiante um programa sério de corte de gastos. Praticamente isso não vai acontecer, o próprio presidente possivelmente não vai se empenhar muito nesse sentido. Portanto, a bola está solta, né? Ou seja, ninguém está segurando. E o próprio presidente está ficando quietinho aqui, não fala mais do presidente do Banco Central, porque o presidente novo aqui é ele mesmo que indicou, né, Pedro? João. É isso, então, Silmar. Agora a gente mudando de assunto, vamos falar do café, que você também já levantou a bola aí no comentário de mercado. Agora a gente vai dar uma esmiuçada para o pessoal. Colheita de café na safra de 2025, deste ano, deve ser de 51,8 milhões de sacas. A restrição hídrica nos cafezais mineiros durante a fase de floração deve resultar, então, numa redução de 4,4% em relação à colheita anterior. Para o café arábica, a estimativa aponta uma produção de 34,7 milhões de sacas, uma queda de 12,4% em relação ao ano safra anterior. Já para o café conilon, a produção deverá alcançar 17,1 milhões de sacas, que é um crescimento de mais que 17% em relação ao que foi colhido no ciclo passado. E aí a gente tem, então, um pequeno crescimento aí de 0,5% para a área plantada com café no nosso país. Silmar, como o mercado já está reagindo, já tem preço subindo por conta desse novo anúncio da Conab? É o que eu já falei no início do comentário, né? O preço está reagindo no mercado internacional. É uma primeira previsão ainda muito, muito precária, ainda está muito cedo ainda para tentar antecipar o que vai ser a safra que vai ser colhida só a partir de junho desse ano, tanto do arábica quanto do nosso conilon. Por efeito do clima ainda no ano passado, na época da florada dos cafezais, a gente já se antecipava que seria uma safra menor esse ano, especialmente o café arábica, que foi mais atingido, especialmente no estado de Minas Gerais, por essa condição climática adversa. Falta de chuvas, temperaturas extremamente elevadas, bem na época das floradas dos cafezais, entre setembro e novembro do ano passado. Tanto aí está dado já o fato, a Conab está tentando antecipar uma tendência aqui. E a tendência, praticamente em termos de sinalização, ela é clara aqui, ou seja, menos arábica e mais conilon. O conilon teve quebra no ano passado, tende a se recuperar esse ano. Embora os números ainda sejam muito preliminares, ainda em termos de tendência. Segundo a Conab, são 51,8 milhões de sacas, a tendência, queda de 4,4%. Lembrando sempre que já é um ano de bienalidade baixa, ou seja, de baixa produtividade dos cafezais. Então, de qualquer forma, já seria uma safra com tendência a ser menor.
e piorada aí por questão climática. O Arábica deve cair em 12,4%, 34,7 milhões de sacas, e o nosso robusto Conilon se recupera, a tendência, pelo menos por enquanto, para a recuperação da safra do Espírito Santo, vai para 17,1 milhões de sacas, um aumento de 17,2%. Basicamente uma recuperação, já que teve uma queda praticamente semelhante no ano passado. Destaque para Minas Gerais aqui, com uma queda de 11,6% na sua produção, que vai para 24,8 milhões de sacas. E o Espírito Santo, líder na produção do café Conilon, com um crescimento de 9% para 15,1 milhões de sacas. Então, esse é um cenário preliminar. O mercado já vem reagindo aqui, especialmente no caso do Arábica, preço voltando a subir, tem batido sucessivos recordes no mercado, por conta de produção, tendência já antecipada de uma produção menor no Brasil para essa temporada 2025, João. Tá certo, então, Silmar, muito obrigado, viu, pela participação de hoje. Amanhã a gente volta com mais agritendências, viu? Bom trabalho por aí. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Silmar.